Galera, vamos conversar aqui sobre Paulo Henrique Ganso. O futebol que ele tá jogando hoje é o melhor futebol da sua carreira? Isso é forte. E eu tô vendo muitos jornalistas falar sobre isso, né? E nós vamos conversar exatamente sobre esse assunto. Mas antes da gente continuar, deixa aquele like, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar as notificações. Bom, galera, estamos aqui, ó, Seleção Sport TV, tá? Inclusive, tô deixando os créditos aí pra galera. Paulo Henrique Ganso tá vivendo o seu melhor momento? Os jornalistas estão discutindo sobre isso. Vamos ouvir e, óbvio, que no final eu vou dar minha opinião pra vocês. Vamos lá. Mas o que tá me agradando demais, e aí, eu não sei se você tá comigo nessa, porque eu não imaginava o Ganso voltar a jogar futebol. Não, pô, é uma das coisas mais legais do futebol brasileiro. Não, eu também não imaginava. Já deixo claro aqui nesse vídeo. Eu não imaginava que o Ganso jogaria a bola que ele tá jogando hoje. Surreal. Que ele tá jogando. É É o melhor momento da carreira do Ganso. Da carreira do Ganso? É o melhor momento da carreira do Ganso. Da carreira do Ganso? Manter. Então vai pra seleção, porque ele vestiu a 10 da seleção. Eu acho que eu assino com o mesmo do Santos, o que o Ganso tá jogando. Peraí, calma, gente. Mas o Ganso foi camisa 10 do Brasil em Copa América. Mas é num contexto... Mas ele tá jogando diferente daquilo que ele jogou no Santos. Ele joga um contexto muito específico. Então você acha que, por exemplo, se o Diniz... Isso é verdade, hein? Essa discussão é muito boa, justamente por isso que eu quis trazer aqui pro canal, porque o Ganso quando ele jogava lá, camisa 10 da Copa América, como foi falado, beleza. O Ganso de hoje é outro, pô. O Ganso, você vê o Ganso jogando, ele é completamente diferente do que antigamente, jogando com o Santos, por exemplo. Que eu já expliquei aqui, é pouco provável, mas ele é um dos nomes, é pouco provável, tem muita resistência o nome dele na CBF, mas caso o Diniz chegue lá, você imagina o Ganso na seleção? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu também acho. Eu não. Eu imagino. Eu não. Olha, Eu imagino primeiro porque o treinador sempre tem os jogadores de confiança dele. Todos. Isso não é o Diniz, não era o Filipão, o Vanderlei, o Abel. O treinador tem um jogador de confiança. E se ele manter o que ele joga, o estilo de jogo do Diniz, se o Diniz for treinador da seleção, vai jogar da mesma maneira que ele joga, que ele é treinador dos clubes, que ele entende da metodologia de trabalho. Quem é melhor que faz isso do que o Ganso? Quem para ele é melhor? Se ele conseguir encaixar o modelo do Fluminense na seleção, é justo o Ganso ir. Então. Mas eu acho que se o Diniz for treinador da seleção, ele não vai jogar desse jeito? Dificilmente vai conseguir replicar, Paulo. Porque demanda treino, cara, e seleção você tem uma rotina completamente diferente. Então você acha que, se ele for treinador, então ele vai jogar de outra maneira? Eu acho que ele vai ter muito conceito do jogo dele atual. Aí ele tá sendo escalado, ele tá sendo escalado para replicar isso lá na seleção. Mas o treinador da seleção Eu tô entendendo o que eles estão falando, porque assim, o futebol do Fernando Diniz hoje é bonito de se ver. Só que, meu amigo, aquilo ali pra você treinar, leva tempo, você erra. O Fluminense cansou de tomar gol. De saída de bola ali, que saía, tocava errado, e tomava gol, pô. E na seleção não tem esse tempo todo. Mas eu tava discutindo isso, inclusive, com um amigo meu. Cara, aí ele falou assim, a seleção brasileira não tem tempo. Eu falei, cara, como que não tem tempo? Tem tempo. A próxima Copa é só daqui a 4 anos, pô. Que é o objetivo principal do Brasil. Então, se deixa o Diniz 4 anos, 3 anos, 3 anos, 2 anos na seleção, eu acho que dá sim pra ele replicar pelo menos 90%, 80% do que ele tem hoje dentro de um clube. Óbvio que não vai treinar todos os dias, mas os jogadores podem até jogar diferente dentro dos clubes. Por exemplo, o Neymar joga diferente no PSG, mas quando ele for pra seleção, ele vai saber a dinâmica que tem que ser trabalhada com o Fernando Diniz. Você vai fazer aqui fechadinho. Fechadinho, vem pra trás, vamos Isso a seleção brasileira não faz. Mas eu acho que o Ganso é o contexto específico. Ele faz funcionar um dos melhores times de se assistir. Pra mim, o time mais legal de assistir hoje depende muito da movimentação do Ganso. Eu acho que ele tem um papel hoje superior até ao do Santos dele. Não precisa chegar na seleção para dizer que o retorno do Ganso, a elite dos jogadores, já é um sucesso, né? Não precisa disso, de maneira nenhuma. Você não acha que o Ganso hoje é mais importante pro Fluminense do que era para aquele Santos de 10 e 11? Vale lembrar que em 10... Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Tem uma lesão grave e o Santos continua jogando bem. O Santos faz um bom brasileiro, ele volta na Libertadores. Ele era até mais importante do que o Neymar, né? O Ganso só não foi pra Copa de 2010. O Dunga entendia que o Ganso era mais importante do que o Neymar. O Dunga, que era técnico do Brasil na época. O Ganso só não foi pra Copa de 2010 porque o Dunga assistia a final do Paulista contra o Santo André. O Dunga achou que aquilo foi um desrespeito, né? Um desrespeito à autoridade do Dorival Júnior quando o Ganso se recusa a sair. Exato. E o Dorival não ligou tanto, mas o Dunga ligou pra caramba. E não levou o Ganso para a Copa de 2010 por isso, por essa razão.
O Ganso estava jogando muito em 2010, 2011. Muito. Mas eu acho que hoje ele é mais importante para o time funcionar do que Pode era, ser, né? não sei. Eu Não acho tenho que lembro não, nem se compara. Eu sei que o Santos... É ruim porque eu sei que ele Muita jogava muito. viagem isso, inclusive. Muita viagem isso. Eu sei que ele jogava muito lá em 2010. Mas é uma viagem legal. Mas eu não tô lembrando tanto. Eu não lembro de 2010, não dá pra você lembrar tanto. Por isso Não, é um debate legal mesmo, porque foi o início do debate. O Ganso de antigamente é outro, cara. O Ganso antigamente não voltava pra marcar. O Ganso de hoje, o Ganso volta pra marcar. O Fluminense, você vê o Ganso lá na área do Fluminense o tempo todo tirando bola. Né? Ajudando ali os volantes, no caso o André. E é diferente você ver o Ganso jogando hoje pra 2010, que eles estão conversando. É um bom debate isso. Tentando voltar no tempo. Eu tendo a achar que não, que aquele Ganso nunca se repetiu ao longo da vida dele. Eu acho que esse Fluminense, na temporada, se perder o Ganso aí, puta, Deus me livre e guarde. Eu tô aqui desmonta bastante o modelo. 10, são 6, se for vendido, 10 jogos. Uma coisa boa. For vendido. Se ele for negociado, pode ganhar dinheiro. Né? Se for vai lá pro mundo árabe. Mundo árabe. Vai lá pegar caminhões. O Fluminense vai pegar caminhões de... Faz parte, é profissional. Achei que era um treinamento que tinha lá. Din. Aí ele vai. Você acha que o Fluminense não vai sentir muito? Com certeza. Eu acho que desmonta boa. Sente mesmo. Apesar do Fluminense ter hoje meio de campos que podem substituir, por exemplo, Pirani, que não chega nem aos pés do Ganso, mas pode tampar um buraco ali de vez em quando. O Lima, que tá jogando bem no Fluminense, que pode fazer a função ali. Mas aí tem o Giovani, os meninos lá que podem tentar se descobrir, mas, cara, o Ganso é igual o André, pô. Tirar o André do Fluminense ali, você... Cara, desestabiliza muita coisa, cara, do Fluminense. Tirar o André e o Ganso, eu acho que não tem posição hoje do Fluminense que eu tenho mais medo de perder. Eu sou tricolor, eu tenho mais medo de perder hoje. É o meio de campo e o Ganso e o André. Porque o Arias, tudo bem, o Arias é importante, mas a gente pode colocar ali o John Kennedy. Hoje tem o Lelê que pode, né, jogar junto ali com o Cano. Na lateral tem o Guga, que jogou bem, inclusive no Fla-Flu. O Xavier não jogou, mas o Guga jogou. Então, assim, cara, o meio de campo e o André ali, o Ganso e o André realmente são peças fundamentais. Monta praticamente hoje ele é mais importante pro time. É claro, é difícil a gente fazer essa comparação, porque nós estamos falando de 13 anos de diferença. E olha o que eu tô falando, eu sou um dos caras, eu acho que o André sabe disso, que olhava pro Ganso e falava assim, o Ganso não joga mais futebol. Não, acho que 90% das pessoas acreditavam nisso. Por isso que eu acho isso muito interessante. Porque ele tava fora até do banco do Fluminense. Exato. E aí o Abel Braga, que traz o Ganso pro protagonismo na final do estadual do ano passado. Agora, Paulo, um mistério. Não sei se é mistério, mas uma questão que é muito própria dos trabalhos do Diniz é que os times dele têm pouca lesão. Então a gente fala de lesão do Ganso e tal, batendo sempre na madeira. O Diniz consegue repetir muito a escalação também porque o Fluminense tem poucas lesões. Eu imagino, porque a gente não está lá vendo. Primeiro, o trabalho do departamento, né, técnico e físico do Fluminense. Os preparadores, né? Prevenção de lesões, essas coisas. Mas eu acho que uma coisa também que ajuda, facilita, é como joga o Fluminense. O Fluminense, dentro do campo, o Fluminense corre menos. Não estou dizendo que não tira a intensidade. Se desgasta menos. A intensidade é diferente de correr. E quando você corre muito, você corre errado. Isso, o Fluminense corre errado, certo. Né? O Fluminense encurta espaços, joga próximo, tem muito mais a posse de bola do que o adversário. E aí, quando você vai tendo sequência, e cada jogo que o Diniz repete, tudo que a gente repete, né? A gente vai aprendendo muito mais. Se você tem repetição de jogo, de time... Eu não preciso olhar mais. Naturalmente, eu não preciso olhar para o lado direito. Uma memória muscular, né? Exatamente, é uma memória natural. Você já sabe. Então, acho que o desgaste é menor nessa questão. E acho que ele poupa de forma silenciosa também. Ele tira 3 de um jogo, 2 de outro. E não saca quando o jogo está resolvido. Esses últimos 2 jogos do Fluminense, por exemplo, o Ganso não jogou. O Ganso não jogou contra o Paysandu e não jogou contra o América Mineiro. Ou seja, 2 jogos. Mas no jogo seguinte, que foi o jogo do... Inclusive esse jogo aí do The Strong, né? Que tá aparecendo aqui na tela. Nesse jogo do The Strong, ele jogou o jogo todo. Ele jogou e foi importante.
O Fluminense criou muitas jogadas, pô. O Fluminense deu 20 e poucos chutes no gol. A bola simplesmente não entrou, mas garantiu os 3 pontos. Quando o jogo tá resolvido, esse é o problema. Isso é um ponto bom. E isso aconteceu contra o América. Exato. É muito mais difícil quando você escolher se ele tirar o André ou o Nino. Nesse sentido, ele se assemelha... Nesse sentido, não quero fazer comparações loucas. Nesse sentido, ele se assemelha muito ao Pepe Guardiola no City. Que também tem um elenco ali de 25 jogadores. Ele e trabalha de um jeito semelhante. Ele resolve o problema no primeiro tempo, no começo do segundo tempo e descansa depois o jogador. Porque é difícil você entrar, Renato, quando você quer resolver o problema depois. Virar o jogo, tem que virar o jogo. Aí você desgasta muito mais esses jogadores. A discussão antes do jogo contra o América era se a estratégia era certa ou não do Diniz de poupar alguns atletas para um jogo de Campeonato Brasileiro. Né, jogando fora de casa contra o América, que é um dos times que coletivamente é mais organizado, tem jogado bem. Né? Então eu perguntava muito isso pro Roger e pro Henrique, né, no nosso pré-jogo ali. Mas tá certo, tem que poupar mesmo. Se vocês fossem o Diniz, vocês teriam feito mesmo. E o resultado ele mostra que sim, né? Que ele consegue achar peças. E se a gente pensa que o Fluminense não tem um elenco tão grande quanto de Flamengo e Palmeiras, a partir desse jogo a gente já começa a olhar de um outro jeito. Porque o John Kennedy e o Lelê já pediram espaço nesse jogo. Inclusive essa própria jornalista aí, ela falou que o Fluminense não tinha elenco, né? Eles estavam fazendo a lista de favoritismo para ser campeão brasileiro. Ela falou, o Fluminense não tem tanto elenco assim. E aí o André Rizek até olhou para ela assim, tipo assim, quê? Mas ela deve ter se equivocado, né? Parece que agora ela se estudou mais sobre o Fluminense e tá vendo que realmente o Fluminense hoje tem elenco. Eu, como torcedor, uma das coisas que eu mais reclamava antigamente era exatamente isso. Tipo assim, cara, o Fluminense não vai ganhar nada, pô. Não vai ganhar porque não tem elenco. O Flamengo de 2019 ganhava tudo. Pô, o 2020, 2022 também, que chegou a ganhar. Tem elenco, mano. Você tem um time, você tem 11 jogadores muito bons, mas no banco você também tem jogadores de qualidade. Que vai sair o Arrascaeta, vai entrar um cara, pô, da mesma prateleira, sabe? Não vai entrar um cara meia boca pra tampar buraco, fazer besteira dentro de campo. Então, o Fluminense ele criou esse elenco. O Fluminense foi um dos times brasileiros agora dessa temporada que mais contratou jogadores, pô. E contratou jogadores certos. Contratou o Lima, que veio do Ceará, que joga, pô, é um ótimo jogador. Contratou o Guga, do Atlético Mineiro, que também tá jogando bem. Contratou o Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca. O Keno, que é um ótimo jogador. Então, assim, são jogadores pontuais e objetivos, né? Não fez contratação burra, igual fez ano passado, contratando o Marrone, que não rendeu nada. Beleza? O William Bigode, que foi pro Fluminense, não rendeu nada. Né? Graças a Deus o Fluminense conseguiu acertar aí na maioria das suas contratações nessa temporada. Coloca nos comentários aí, cara. Você acha que o Ganso hoje vive o melhor momento da sua carreira? Eu quero saber a sua opinião. E não esqueça, se você é novo por aqui, de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Tamo junto, vamos pra cima e até a próxima.